Oi pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje eu vou estar conversando um pouco sobre o manual da função. Bem pessoal, muita gente já ouviu falar em manual do colaborador, manual de conduta, alguns manuais aí que os setores de RH acabam fazendo na empresa, basicamente para determinar condutas do funcionário ou diretrizes da empresa que o funcionário tem que seguir. O que eu estou falando na verdade não é nenhuma dessas duas, é o manual literalmente da função. E por que esse manual é importante? O que é o manual da função? O manual da função, ela vai dizer, como o próprio nome já diz, é determinar qual é a função da pessoa, mas não no sentido do que ela tem que fazer, mas no sentido de ter um fluxo do trabalho dela, principalmente em relações ao fluxo de eventos. Ou seja, ou tentar ser mais prático, né, dentro de um processo de produção ou dentro de uma rotina financeira, ou pegar um processo de produção. Tem que seguir uma determinada etapas, né? Ou seja, existe um workflow de processos. E dentro, normalmente, de qualquer workflow de processos de produção, é comum que você tenha algumas coisas que não conformidade, digamos assim, né? Um termo que a ISO gosta muito de trabalhar com não conformidade. E aí, o que se fazer? Ajustamento do relatório da função justamente para determinar, ou seja, se aconteceu o evento A, siga o passo 1, e aí sim por diante siga o passo 2, né? E por que isso é importante em relação ao dia a dia da empresa? Isso é primeiro ponto. Quando a empresa existe um padrão de funcionamento, ou seja, as regras e as políticas estão bem definidas, isso acaba evitando conflito entre setores, né? É muito comum, às vezes, um setor ele não enxergar o que um outro setor produz, principalmente isso acontece muito em empresas maiores, onde tem um fluxo de informações. Então, quando existe um manual justamente da função, ou seja, do procedimento a ser executado, né, manual de função, um manual do procedimento, e isso esteja documentado, todo evento que acontece dentro da empresa vai ser sempre o resultado, digamos assim, o resultado planejado, né? É muito comum, eu vejo muitos gerentes acabando reportando para os donos da empresa, aconteceu isso, o que eu faço, aconteceu aquilo, o que eu faço. Eu normalmente, eu considero que existem dois perfis de gerente, aquele gerente que costuma identificar os problemas e passar para seu superior, que normalmente são os donos da empresa, perguntando o que tem que fazer, e aquele gerente que resolve as coisas, o dono nem fica sabendo. Eu gosto mais do perfil desse segundo gerente, ou seja, ele vai lá e resolve, afinal ele está aí para isso. Mas normalmente quando acontece essa primeira situação do gerente ficar questionando, normalmente isso é um sintoma que o fluxo do processo não está definido, ou seja, o manual da função, o manual do procedimento não está desenhado. Por quê? Se ele estiver desenhado, simplesmente aconteceu um determinado evento, tem-se o passo a seguir. Então, isso faz com que um funcionário, por exemplo, que vai saber exatamente o que ele tem que fazer no dia a dia, se acontecer uma não conformidade, ele vai saber como proceder. Se esse funcionário foi substituído por algum motivo, fica mais fácil da pessoa que vai substituir entrar de maneira mais rápida no ritmo da empresa. Então, isso é muito eficaz. Quem tem ISO, isso já é meio padrão, né? Embora a nomenclatura não seja essa, mas normalmente você tem que definir os procedimentos e as não conformidades. Mas isso não significa que nenhuma outra empresa pode fazer. Uma empresa que não esteja buscando a ISO não impede ela de fazer esse processo. Isso é muito útil, né? Eu sempre costumo, na verdade, trazer um pouco para a realidade do dia a dia o trabalho que a gente acaba fazendo aí com nossos clientes, né? Obviamente eu não vou entrar em detalhes para digamos assim, não transparecer quem é o cliente, mas basicamente assim, nesse case a gente está identificando muito problema de falha nos processos, né? Então a falha por si só já é um problema, mas a falta de você ter os processos bem definidos de acordo com os eventos que acontecem dentro da rotina do dia a dia, isso é gravíssimo, porque isso acaba gerando, né, conflitos entre os setores ali, principalmente quando você trabalha com uma empresa grande que trabalha com workflow de informação, principalmente empresas que trabalham no setor produtivo. Ou seja, existe uma linha de produção. Mas isso não serve só para processos produtivos, isso é muito evidente, mas para outros processos também. Então, por exemplo, se você está no setor comercial e a empresa tem algumas diretrizes, ou seja,
eu vou vender, só posso vender parcelado para clientes que já estão na segunda compra, ou a política da empresa até um determinado, só posso parcelar determinado valor no máximo em 4 vezes, ou seja, se essa política está bem definida, ou seja, o procedimento está documentado, quando ocorrer uma não conformidade, o funcionário vai saber o que fazer, ou seja, está saindo justamente além daquilo que está no manual. Então, qual que é o procedimento? Vai ser acionado, vai ser, digamos, o cliente quer fazer em 5 vezes e não em 4. Então, dentro do procedimento, ele vai estar, vai ter que pedir um aval para um diretor, mas está documentado, basicamente essa ideia. Isso é muito importante em todas as áreas da empresa, né? Você ter o ideal é que você tenha um livro impresso com o manual de todas as funções de todos os, não digo todos os colaboradores, porque eu posso ter mais de um colaborador na mesma função, mas todas as funções existentes dentro da empresa, seja a parte comercial, seja a parte de venda, seja a parte de financeira, administrativa, de estoque, tem que ter um manual do procedimento do trabalho, né? A partir do momento que você comece a ter esse manual, você vai ver que os seus processos começam a ficar padronizados, o número de problemas começa a diminuir, né? E as não conformidades acabam diminuindo automaticamente, né? Lógico, existe uma diferença entre problemas e não conformidades, né? Não conformidades é quando não está de acordo com o processo, não necessariamente significa que ela é um problema, né? Então, isso é muito útil, é uma dica bem valiosa. A gente está fazendo esse processo em um dos clientes da KIC, justamente definindo esse procedimento. É muito interessante que, se a empresa tiver um profissional de RH, ele participe desse processo, porque essa função, ela é de competência ao responsável de RH. Eu sei que nem toda empresa tem um funcionário de RH, às vezes tem terceirizado, né? Ou às vezes não tem, mas alguém acaba exercendo essa função. Então, vai a dica, monte o manual da função, o manual do procedimento, né? Nesse manual, coloque todas as rotinas do dia a dia, não é para entrar no nível muito detalhado, é mais para definir o workflow dos eventos, ou seja, aconteceu o evento A, eu tenho que seguir o passo 1, aconteceu o evento 2, executar o passo 2 e assim por diante, ou seja, eu ter um fluxo de eventos muito bem padronizados para todos os eventos que acontecem na empresa. Se acontecer alguma não conformidade, aí o manual vai ser alterado ou ampliado, né? Mas que forma, ou seja, que o próprio colaborador tem esse manual e ele saiba o que fazer dentro de uma rotina diversa, né? Então não precisa isso ficar chegando, reportando para o gerente, reportando para esferas superiores, porque isso toma tempo do funcionário, toma tempo do gerente, toma tempo do dono da empresa. Então isso, e tempo é dinheiro, né? Então é uma frase meio clichê, né? Todo mundo fala que tempo é dinheiro, mas pouca gente mensura em relação ao tempo que se perde em relação a isso. Então essa é a dica aí desse nosso vídeo. Pesquisem, né? Tem muitos exemplos aí na internet de manual da função, manual operacional. Isso está muito ligado à parte do processo da ISO, mas independente se você tem ISO ou não, fica a dica aí de você montar o manual, né? Independente se você tem 1, 2, 3 empresas. Pense o seguinte, quanto menor a sua empresa, mais fácil é, porque menos manuais você vai ter que desenvolver. Então, faça esse manual, né? Se tiver dúvida em como fazer esse manual, entre em contato com a gente desenvolve esse trabalho também. Embora a gente não seja uma empresa de RH, mas isso é uma função mais operacional, digamos assim. E coloque em prática, você vai ver que na verdade o número de problemas da empresa vai diminuir, porque justamente o fluxo de trabalho está bem definido e está documentado. O manual não tem que ser de boca, ele tem que ser tem que ser realmente um manual impresso, onde qualquer funcionário possa consultar e ser passivo de alterações. O manual não vai ficar fixo para o resto da vida, periodicamente ele tem que ser atualizado, porque a empresa tem que se modernizar, tem que ser atualizada. E isso é um processo evolutivo, de forma o quê? Que isso evita muito problema. Então, é um investimento barato, é um investimento basicamente de tempo de desenvolver esse manual, mas o benefício de você ter esse manual é enorme, porque vai evitar problemas e vai evitar não conformidades dentro da sua empresa. Então vai a dica, o manual da função ou o manual da operação. Existem alguns exemplos na internet, mas se quiser debater mais a respeito, pode entrar em contato com a gente. Bem, pessoal, espero que tenham gostado dessa dica. Curta o nosso canal, vá no nosso Facebook, no nosso site, conhecer nossos trabalhos e até o próximo vídeo. Obrigado.